3 de julho de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no nosso esporte.com. Esporte.com, que hoje começa já bem colorido com ele, Vanderlei Correia, lá de São Paulo, doutor Milton Moraes, que é o nosso convidado especial aqui em Porto Velho. Nós estamos falando aqui da região norte, eu estou também em Porto Velho, e eu vou te dizer uma coisa, já passo a bola, bato no peito, passo para você, Vanderlei Correia, já para dar um alô aí para o nosso convidado especial de hoje, que inclusive foi você que conseguiu trazer esse homem aqui no nosso esporte.com. Eu não consigo. Bom dia, Vanderlei, boa tarde. Bom dia, Luiz, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os internautas que estão acompanhando aí o esporte.com no site de maior audiência do estado de Rondônia. É que esses caras assim, esses caras devem muito pra mim, viu, Luiz Carlos Pereira? Eu fazia muita matéria elogiando, esses caras faziam as coisas lá, eu fazia muita matéria boa pra esse povo aí, então a gente tem na mão, né, tem uma cartinha na manga, tô brincando, é um prazer e uma honra estar aqui com o Dr. Milton Moraes, doutor, ele que foi membro do TJD, presidente do TJD, foi vice-presidente, é vice-presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia ainda, não é isso, Mirton? Continua? Prazer estar falando com você aqui, Mirton. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz por esse convite, honrado mesmo com essas figuras maravilhosas. O Luiz Carlos fez parte comigo lá no Tribunal de Justiça da Federação. Atuou bem, sempre coerente nas suas decisões, saudade daquele tempo. Vanderlei Correia ajudou demais o tribunal. Eu me lembro, na implantação da Lei Pelé, nós implantamos, se não fosse o Vanderlei daquele apoio, ele estava lá conosco gravando todas as sessões. Nós implantamos aqui no Brasil, acho que só tinha em São Paulo, no Rio, e aqui em Rondônia só na Justiça Federal. Mas nós implantamos o sistema fonático do TJD, onde todas as sessões eram gravadas, e nós demos um passo muito grande a nível de Brasil, com a ajuda do Vanderlei Correia, na implantação do TJD nos moldes da Lei Pelé. Tenho saudade demais, vocês dois moram no meu coração, fizeram parte da minha vida. Eu fiz parte, eu fui representante da arbitragem e fiquei lá por dois mandatos, né? Eu fiquei com o doutor Mirto, presidente, e o doutor Márcio, depois presidente do TJD, tá certo? E aí, eu tenho o prazer de dizer que um dia eu fui até como é que se diz? Eu que comandei uma sessão, Vanderlei. Era o doutor Márcio e o doutor, que também é Santos, Edmar, né? Edmar. E eu fui lá, abertura oficial, sabe? Paletó, todo bonitinho. Eu vou dizer uma coisa, o negócio era legal, era muito legal. E essas sessões terminavam tarde, hein, rapaz? Que eu chegava cedo. Rapaz, eu ficava até meia-noite, 1h lá, rapaz. Porque eu tinha que desligar todo o equipamento de som depois e guardar e editar a gravação no dia. Meu Deus do céu. Tá vendo? É por isso que o Mirko tá aqui, ó. Vanderlei, não foi à toa, você aprendeu muito, né? Conheceu um pouco da justiça desportiva, como é que funciona, aprendeu um pouco da legislação, já tem questão de discutir, inclusive, com muitas pessoas da imprensa sobre a legislação desportiva. Verdade. O senhor falou em Lei Pelé, daqui a pouco nós vamos discutir hoje justamente essa MP 984 que vai tentar substituir a Lei Pelé aí. E eu só queria dizer que hoje tá bom, hoje parece que tem um negócio de um jeton, não sei, naquela época só tinha um salgadinho, alguma coisa assim. Pois é, agora o TJD ele ganha jeton, os auditores ganham jeton por sessão, olha aí, Vanderlei, olha aí. Caramba, hein, rapaz? Tempo errado, né? Mas tudo bem, a gente tem parte nisso aí também, né? Eles têm que agradecer porque a gente que iniciou, nós que desbravamos isso aí, igual o estado de Rondônia, né? Foi desbravado isso aí. Eu vou dizer uma coisa, ele chegou a me convidar agora, pô. Eu estive lá, eu nem sabia que ele tinha voltado, está lá como auditor, ele não é mais vice-presidente, porque agora está no TJD de novo. Pedir afastamento, né? Pois é, ele disse, cara, como é que é? Vai voltar? Não, eu não pertenço mais à arbitragem, eu estou fora. Eu estou só para ver, para acompanhar. Vanderlei Correia, vamos lá. A memória desse homem aí, que aí vamos. Esse conhece muito. O que eu posso contribuir sobre o tema de hoje, né, que é essa medida provisória aí, que, aliás, que na imprensa é conhecido como medida provisória do Flamengo, porque ela se originou aí no esforço do Flamengo. Mas vamos lá tentar entender um pouco, vamos contribuir um pouco sobre isso. Essa medida provisória, me parece que ela saiu numa reunião
em que o presidente do Flamengo aproveitou a oportunidade que o presidente da República, Jair Bolsonaro, estava lá no Rio, e eles se reuniram, conversaram, e o Flamengo já saiu com a medida provisória praticamente na mão. E é uma coisa que já começa errada, porque o Flamengo está com uma queda de braço com a Globo, estão brigando desde o ano passado. E nessa medida provisória, ela beneficia muito o Flamengo, no seguinte sentido: a medida provisória vem para dizer que as transmissões esportivas dos jogos de futebol elas podem ser negociadas, proibidas, cobradas pelo mandante da partida. Então, já não vai ser mais um grupo, já não vai ser mais a federação, já não vai ser mais... É o mandante da partida que diz qual é a emissora que vai transmitir o jogo dele. E isso, em primeira mão, num primeiro olhar, a gente até pensa que o futebol saiu ganhando, que o futebol vai ficar bom para todo mundo, porque vai abrir espaço para que os clubes pequenos possam estar aí transmitindo seus jogos, negociando com as empresas. Num primeiro momento, assim, a gente tem uma leitura rápida de que vai ser bom, que vai abrir o leque. Mas eu fico pensando no seguinte: a medida provisória, ela existe para atender, e aí eu estou entrando na parte jurídica, para atender uma situação de urgência, uma situação de emergência. É algo que não dá tempo de esperar a lei sair, porque a lei tem todo o procedimento lá no Congresso, demora. Então, até que essa lei saia, vai haver um prejuízo. Aí o presidente vem, baixa um ato que tem força de lei para socorrer essa situação. Não me parece que a briga da Globo com o Flamengo de transmissão é uma situação emergente. Esse caso de transmissão de jogos tinha que ser discutido com a imprensa. Tinha que ter uma audiência pública com a imprensa, ouvir a imprensa. Tinha que ter discutido com os demais clubes. Tinha que ser discutido com os atletas, porque os atletas têm uma participação. Pela Lei Pelé, você tira 5% da renda e deposita para um sindicato, que o sindicato faz a distribuição, o que eu já acho errado. Tinha que ser distribuído diretamente para os jogadores que participaram da partida. Porque eu entendo que isso faz parte do salário. Está lá no artigo 452 da CLT, faz parte do salário. Então, quem tinha que passar para os jogadores era o próprio clube. Tinha que passar para os seus jogadores. Você jogou, fez parte da partida, então está aqui, 5%. Na súmula. Aí vai para o sindicato. Aí sabe lá se o sindicato vai distribuir para os jogadores? Já vi jogador entrando com ação na justiça, o sindicato fazer prestação de conta, e às vezes presta, às vezes não presta, então é complicado. Mas voltando aqui, então essa medida provisória, para mim, começa no momento errado, que eu não vejo emergência nenhuma. Isso aí é uma matéria difícil, tem que ser discutida com todas as categorias, todas as camadas, aí sim, chegar a uma conclusão, mandar para o Congresso aí, editado uma lei, que atendesse a imprensa, que atendesse os clubes, que atendesse os atletas, que atendesse o torcedor. Aí seria a maneira mais correta. Mas medida provisória, essa medida provisória, pela lei, ela tem 60 dias de vigência, que pode ser prorrogado mais 60 dias. Dentro desses 60 dias, essa medida provisória vai para o Congresso, passa pela Câmara, passa pelo Senado. Lá vão ratificar, vão aprovar ou não, ou vão emendar e vão transformar em lei. Se durante 45 dias não houver nenhuma posição do Congresso, aí trava a pauta. Se ela estiver lá na Câmara dos Deputados e ainda não houve nenhuma definição lá, a Câmara trava a pauta da Câmara, ela não vai poder apreciar nenhum outro projeto de lei se antes se manifestar sobre essa medida. Então, começou errado, eu acho que tinha que ser em forma de lei, não em medida provisória, e tinha que ser discutido com todas as pessoas que estão envolvidas nessa questão. Mas eu tenho aqui, Vanderlei, a opinião de alguns colegas advogados, se você me permitir. Claro, claro. Eu quero ler aqui, rapidamente, eu peguei, para a gente enriquecer o assunto. Por exemplo, de um modo geral, os colegas afirmam que a medida provisória ela não tem validade sobre os contratos já em vigência, olha aí. Isso é de uma forma geral.
essa medida provisória não tem validade sobre os contratos já em vigência. Ou seja, os campeonatos estaduais e nacionais não deverão sofrer mudança em relação aos direitos de transmissão até que o atual contrato se encerre. E a maioria deles vai se encerrar em 2024. Isso. Por quê? Porque a Constituição Federal tem um artigo lá que fala o seguinte: a lei ela não pode retroagir para atingir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O contrato é um ato jurídico perfeito, então ele tem que ser honrado. Então é só daqui para frente, daqui para trás não. Então a lei não atinge os contratos. Essa é a maioria do pensamento dos juristas na área de direito esportivo. Eu vou ler outra opinião. Ele fala assim, ó, não, o contrário ainda não. Daqui a pouco eu vejo a opinião contrária. Certo. Entendo que as regras de jogo não podem ser mudadas com o campeonato em andamento. Assim, os efeitos jurídicos da medida provisória seriam válidos apenas para os novos contratos de transmissão. Os contratos de transmissão já firmados devem obedecer às leis que eram vigentes à época de sua assinatura, devido ao chamado ato jurídico perfeito. Se estas leis demandavam que para uma partida ser transmitida, ambos os clubes tivessem contrato com uma mesma emissora, é isso que deve se valer até o final deste contrato. Caso contrário, o futebol virará uma bagunça. Aí tem a opinião aqui do jurista, ele é o Leonardo Andreotti, ele é advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Uhum. Ele também adota essa mesma linha de raciocínio. Ele fala que a medida provisória não me parece ter validade em cima dos contratos em vigência. Esse tema de direito de arena é extremamente sensível, específico e completo, demandando um estudo pormenorizado da questão, o que resulta nada conveniente tratá-la via medida provisória, foi o que eu falei. Tem que ser através de lei, não medida provisória. Então, destacou aqui esse advogado e ele fala aqui que esse assunto ele é urgente e tinha que ter um outro caminho, que era o caminho da lei. Mas, de forma geral, todos falam que a medida provisória existiu, mas ela não atinge os contratos, porque um ato jurídico perfeito está amplamente consagrado pela Constituição Federal. Essa é a regra geral. Mas a coisa não é bem assim. Tem uma posição contrária. Ela não é bem assim, até porque nesta quinta-feira a Globo quebrou o contrato. Ela rescindiu. Não, foi o contrário, né? Quem quebrou o contrato, na verdade, foi não o Flamengo. No caso aí, a Federação do Rio, porque o Flamengo não tinha contrato com a Globo. A federação que quebrou... A federação e os clubes. E mais 11 clubes, eram 12 clubes. Mais 11 clubes, isso. Mais 11 clubes. Eu não costumo omitir opinião assim em cima de notícias, porque normalmente uma imprensa jornalista entende de um jeito aí, coloca a posição dela, entende do outro e coloca... Mas seria interessante se eu tivesse o contrato em mão, mas me parece, pelo que eu li aqui na imprensa, de que existia uma cláusula de exclusividade. Isso. E que essa cláusula de exclusividade foi quebrada. Isso. Aí, aí a Globo estaria reincidindo o contrato. Mas, para aí, reincidiu o contrato. Aqui na imprensa que ela reincidiu o contrato. Se ela reincidiu o contrato, lá no contrato deve ter o que acontece quando alguém infringe a cláusula. O que vai acontecer? O que é preciso para reincidir? Vai reincidir de imediato? Qual a multa a pagar? Vai ter indenização? O que vai ocorrer lá? Tem as cláusulas penais já previstas nos contratos. Ela na carta, ela diz que vai continuar pagando o que foi acordado, mas vai atrás dos direitos dela, né? É mais ou menos isso. Na verdade, o que a Globo fez agora foi quando o cara ia lutar contra o Mike Tyson, não estava bem preparado e tomava aquele jab ali, meu amigo, e acusava o golpe. A Globo acusou o golpe. Ao fazer isso, ela acusou o golpe. Ela tentou entrar com uma liminar para proibir a transmissão disso aí.
Sim. Não conseguiu, não foi acatado, né? E não Talvez teve. em cima desse artigo da Constituição que fala Isso, que isso. ato jurídico perfeito. Né? O Ela não- mandante tem É. direito exclusivo, né? Exclusivo, não é isso? Só que é o seguinte, só que tem um detalhe, né? Tem um detalhe muito importante. A Globo, o principal campeonato que dá mais dinheiro para o Flamengo é o Campeonato Brasileiro. E se eu não me engano, o contrato vai até 2024, que está assinado já. Isso. Ele pode ser rescindido, porque os contratos estão aí para ser rescindidos, né? Ele pode ser rescindido. Deve ter uma multa. O Flamengo, obviamente, deve ter meios de pagar essa multa, porque tá mexendo com esse angu todo aí. Mas e os outros clubes? E os outros clubes? Aí o Milton falou uma coisa que é muito importante. E o CSA que subiu, que caiu, mas quem que foi que subiu agora da segunda divisão? De olho nessa cota da televisão aí, que é menor para esses clubes menores, mas é uma cota bem maior do que a Série B, do que a Série toda, né? Como que fica esses clubes? Eles têm peito para abrir mão de uma Globo e se aventurar aí com coisa? E as outras TVs? Né? E as outras TVs, tem bala para pagar? Aí eu vou contar aquela hipótese lá do Rio Grande do Sul. Sim. Time do Grêmio, time do Internacional. Nesse sentido que você está falando, Vanderlei, a Globo, a Internacional Grêmio está me pedindo muito caro, então vou acertar com os mandantes, com os clubes pequenos. Isso, pronto. Vou acertar com eles, vou transmitir todos os jogos do time pequeno por um preço de bagatela. E aí vou transmitir os jogos do Inter e do Grêmio de graça. O campeonato todo gaúcho, de graça. Mas... Eu estou contratando com mandantes. Então, mas se der Inter... E se der Grêmio e Inter na final? Na final, aí tá fora. Aí tá o filé mignon. Aí o Inter e o Grêmio falam assim, não, nós não vamos vender para Record, nós vamos vender para Rede TV, nós vamos fazer pelo YouTube agora, vocês não vão transmitir. Pode vender avulso, pode vender o jogo avulso. Então, mas aí os clubes podem... Mas eu sei, mas colocou o símbolo do SBT aqui. Então, mas tudo bem, mas a questão aí é a seguinte, eles podem não querer vender para a Globo. A Globo transmitir todos os outros jogos intermediários ali até a semifinal, que são os mandantes da pelo menos o primeiro jogo da semifinal. Né? Mas o primeiro jogo do Flamengo, agora na volta, eles também tentaram vender para a Record. E a Record não conseguiu... A Record não vai entrar, porque ela tá vendo. É tipo você querer entrar na discussão do... É tipo o jogador tá querendo rescindir contrato com o clube, forçando uma saída, e um outro clube assediar. Fala, vem, rescinde aí que você vem pra cá. Que tem acontecido muito isso no Brasil, né? Mas assim, eu concordo com tudo que o Mirto falou aqui, é a maior autoridade para falar sobre isso aqui. Agora é o seguinte, tecnologicamente hoje, o Brasil não tem estrutura para ter uma banda larga suficiente e acessível para todo o povo brasileiro. Tudo bem, tivemos aí a maior transmissão nesse jogo do Flamengo, tá todo mundo batendo palma, o Flamengo faturou, teve patrocinadores, grandes patrocinadores, ele faturou com monetização do YouTube. A maior transmissão, mais de 2 milhões e 2 mil pessoas conectadas assistindo o jogo via TV Flamengo e foi maior que... Então, tem esse detalhe ainda também, né? Porque a grande maioria não existe, né? A maioria da população brasileira depende da televisão e rádio. A internet ainda é uma coisa, é um desejo, né? É um desejo, mas assim, ela funciona precariamente ainda. Eu falo disso que aqui em São Paulo, Porto Velho, Rio de Janeiro, eu falo com gente do Brasil inteiro pela internet, cara. E tem hora que não funciona. Pensou uma decisão de Libertadores. A massa ali assistindo, aí pum, cai o sinal na internet, e aí? Né? Mas isso a gente está falando de parte tecnológica. Acho que a questão aqui é essa parte jurídica. Ou seja, o campeonato carioca, né? Eu quero apresentar então outra versão, porque qual que é a regra geral? E a maioria é que a medida provisória ela não atinge o contrato em vigor, que está amparado pelo artigo 5º da Constituição Federal, que a lei não pode retroagir para adquirir para ferir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então são os contratos daqui para frente. Mas eu tenho grandes partes de juristas que não falam exatamente assim, não, interfere sim. Olha o que diz aqui, em cima do artigo 2035 do novo 2035 do Código Civil, que ele vai regulamentar os efeitos desse contrato no futuro. Então, por exemplo, para alguma corrente
dos juristas, e tem que ser seguinte, não, tudo bem, até aqui ela não retroage. Até aqui tudo que foi feito, o valor que foi acertado, o que foi pago, o que foram realizados, está amparado, está validado. E daqui a 4 anos, que tem contrato que só vai vencer daqui a 5, 6 anos. Então, são coisas futuras que vai acontecer lá. Então, a medida provisória se aplica daqui para frente. Eu vou ler algumas coisas aqui só para chamar a atenção. Claro. Ele fala que é a teoria do ato jurídico perfeito ela só vai atuar para impedir a retroatividade da lei, só isso. E ela protege os fatos daqui para frente. Então, vamos supor, Vanderlei, vamos colocar aqui. Não sei se você lembra, a Globo, na Lei Pelé, para uma partida ser transmitida, tinha que ter a anuência dos 2 clubes. Se um só dissesse que não teria. Aí aconteceu a figura, aí entra a figura do Clube dos 13. Então, todos aqueles que eram filiados aos Clubes dos 13 chegavam no consenso, e aí a Globo fechava com os Clubes dos 13. Mas aí, não lembro qual foi o ano que foi, alguns clubes começaram a se insurgir e sair da Globo. E assinaram o contrato, deixa eu ver se eu tenho o nome aqui. O Atlético Mineiro foi um, né? Aqui, Atlético do Paraná, desculpa. Atlético Paranaense. Paranaense. Deixa eu ver se Atlético Paranaense, Santos, Palmeiras, Internacional. Do Clube dos 13. Bom, os clubes do Teiro, eles optaram por ceder os direitos de transmissão à Globo, mas isso no campeonato de 2019, certo? Mas teve emissora de esporte interativo, lembra? Sim. Então, é a Turner. Que foi, É a Turner. isso, foi pelo o grupo Turner. O que aconteceu? Alguns clubes que não fizeram parte do Clube do Teiro assinaram o contrato com o grupo Turner, que foi... Aí, ó, deixa eu ver aqui, aí Bahia, Fortaleza, Atlético Ceará. Paranaense, Bahia, Curitiba, Fortaleza, Internacional, Santos. Palmeiras, Santos. Isso tudo no campeonato de 2019. Então, eles cederam esses direitos lá para esse grupo Turner. Então, ali tinha 14 jogos dos 38 jogos que iriam acontecer no campeonato de 2020. Agora. Isso. Dos 38 jogos, 14 jogos estavam lá. Então, como é que foi feito o contrato? O contrato foi feito da Globo, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Foi feito para 50 jogos com o pessoal do Clube do 13. Tá certo? Sim. Ali foi assinado o contrato com 50 jogos com o pessoal do Clube do 13. Aí vem a medida provisória daqui para frente e diz, olha, o mandante tem o direito de definir. Então, daqui para frente, está surgindo mais aí 70 jogos que não estão amparados no contrato. Porque vão vir outros mandantes que duplicam o número de jogos. Então, é uma outra realidade. O contrato ele foi firmado com a realidade lá atrás, que era de tantos jogos. Agora vai ter mais jogos. Isso. Então, os contratos têm que ser mantidos, os contratos vão ser válidos, mas esses jogos que não foram objeto do contrato lá atrás, mesmo com aqueles que assinaram do Clube do 13 com o Flamengo, eles podem negociar com a própria Globo, mas se a Globo não quiser, eles podem negociar com outra empresa. Você está me entendendo? Então ele pode ter 2 contratos, permanecer o contrato com a Globo até a vigência em 2024 e pode firmar um contrato com outra empresa para o restante dos jogos. Então, você está vendo a situação? A medida provisória ela só garante daqui para trás, mas daqui para frente, porque o contrato foi firmado em cima de quantidade de jogos. Permanece as partes, permanece a mesma relação jurídica, mas alterou o objeto. Mas eu entendo, eu acho que assim, estrategicamente, até o fato da Globo querer rescindir o contrato e continuar pagando ainda os clubes do Campeonato Carioca, eu entendo que eles estão muito abertos à negociação
E no ano que vem eles voltam a transmitir o Campeonato Carioca. Rapaz, o Flamengo tá brigando agora, daqui a pouco ele faz as pazes com a Globo e volta de novo. Isso aí foi porque o Flamengo pediu a bagatela de 100 milhões pela transmissão do Campeonato Carioca. O Jorge Jesus disse que tá patamar, então tinha que ganhar mais. Então, mas aí começou a confusão, né? Mas enfim, vamos que vamos, né? Vamos que vamos e... Eu sei que o povo tá doido, tá sedento para ver jogo, porque teve esse outro ingrediente também, né? A última partida... Para você ter uma ideia, André, nesse jogo de quarta-feira, que deu 2.200.000 visualizações, a Globo não teve o que fazer e passou Botafogo e Portuguesa. Tá certo? Botafogo e Portuguesa. Com 8 milhões de habitantes, ela também deu lá 2 milhões de visualizações. Ou seja, quando ela diz que não quer mais continuar com esse contrato, ela está jogando Portuguesa, Bangu, Madureira, não sei quem mais, contra o Flamengo agora. Tá certo? E o pessoal achando que os pequenos vão sair melhor. Vão não. Porque agora só é Flamengo, só é Corinthians, só os grandões mesmo, que querem negociar, que tem exclusividade. É isso, meu ilustre doutor Miro. E tem mais uma... Eu vou apimentar mais um pouco. Essa medida provisória pode ser alterada lá no Congresso. Pode ser tirado alguma coisa, como pode ser acrescentada algo a mais. Então, ela não é definitiva. Claro, que eu acho que é o que vai acontecer. Porque imagina o lobby político dentro da Câmara dos Deputados que vai ocorrer agora, né? Chama emenda, né? É isso? Uma emenda... A emenda à medida. Isso. Tanto na Câmara como no Senado, ela pode sofrer alteração. E vai sofrer, com certeza. Agora, isso tudo, você vê como é que é a coisa... Toda ação tem uma reação, né? Quando a Globo fecha a torneira dos clubes, do dinheiro do pagamento de cotas da TV, sabendo que ia recomeçar o campeonato e breca o pagamento de todo mundo, ela quis dar quem manda aqui sou eu, né? Não tem futebol, não tem dinheiro. Não, mas vai voltar o futebol. Ah, não, mas enquanto não voltar eu não posso pagar. Então ela deixou todo mundo aí, ela puxou a escada e deixou todo mundo segurando no pincel, né? Os clubes ficaram segurando no pincel. E aí teve a reação. Como que foi a reação? O Flamengo, muito bem, obrigado. Tem ali 40 milhões de torcedores, se trabalhar um pouquinho o marketing, ele consegue se manter, por mais que tenha um time rico. Mas e os demais? E o Flamengo aplicou, né? Essa foi a verdade. Agora eu queria perguntar fazer uma pergunta a vocês dois. Por exemplo, eu estava vendo ontem, depois do jogo, e aí pelo Facebook, foi Facebook, YouTube e a MyCuj, né? Que transmitiram. Twitter. Aquele código, o Twitter também, aquele código, Vanderlei. QR Code. O QR Code. Se você, por exemplo, se você não pagar lá na frente, quando tiver tudo normalizado, vamos dizer assim, se você não pagar o acesso, não vem a imagem para você, de jeito nenhum. Então, mas ali o esquema ali é o seguinte, você contribui de outras formas. Até para mandar mensagem, eu falo isso porque eu tenho um canal no YouTube, eu faço lives, essas coisas e tal. Eles têm um chamado Superchat. Para você ter a sua mensagem com destaque, você paga 5, 10, 15, isso. 50, 100 reais ali. Então, é a forma que você tem que monetizar aquilo ali, depois o YouTube repassa para o clube. Mas o que eu estou entendendo ali, porque eles tinham ali, ó, MRV patrocinadora, Brahma patrocinando, tinha mais uns 4 ou 5 patrocinadores, cotas de TV que estão na TV. Agora, não são tão caras igual é na televisão, né? Na TV aberta. Isso. Então, para o patrocinador, para o anunciante, é mais negócio. Você tem ali garantido um público ali de pelo menos 2 milhões de espectadores ali que estão acompanhando. Teoricamente, é um cara que tem um poder aquisitivo mais elevado, é um cara que tem poderio de compra, porque ele tem uma internet boa, ele está assistindo aquilo ali, e é um cara que está investindo, ou seja, essa relação aproxima muito mais, é o ganha-ganha, né? É a água correndo para o mar. Quem tem mais vai conseguir mais. Vanderlei Correia, 30 minutos. Rapaz. Tô te falando, ele deu uma olhadinha ali, Fluiu. passa muito rápido. Mas olha, eu, sinceramente, cada vez mais eu aprendo com essa 984.
E aqui no Campeonato Rondoniense, doutor, também aconteceu isso. Aconteceu um jogo entre a equipe do Porto Velho e Rondoniense, do qual o Rondoniense, que era apenas o visitante, eu digo apenas, era o visitante, não era o mandante, e aí entrou com um pedido na justiça para que não houvesse transmissão do jogo, tá certo? Então, já pensou aqui, esse ano já aconteceu isso. Só para a gente fechar, e agradecendo já ao doutor Mirta aí pela participação, não, fica aí um pouquinho que a gente vai bater a foto oficial, que vai para o quadro do esporte.com, né, Vanderlei? Opa! E eu agradeço mais uma vez, só não falamos do Fluminense, né? Mas a gente deixa para outra vez, tá bom? Não é um bom momento. Um abraço, doutor Mirta, um abraço, Vanderlei Corrêa, você encerra daí. Segunda-feira, a gente volta aqui nesse mesmo bate-canal. Um abraço, Paulo Andreoli, o pessoal do Rondônia ao vivo, Vanderlei. Obrigado, Luiz Carlos Pereira, um ótimo final de semana para você. Doutor Mirton Moraes, muito obrigado pela sua participação, que seja a primeira de muitas, viu? Vai ser sempre convidado aqui, cadeira cativa. Agora já está pegando as manhas aí da tecnologia, já sabe como é que entra, já sabe o endereço. Então, vai ser muito acionado aqui, pode ter certeza, para a gente bater um papo aqui, tá bom, Mirton? Obrigado pela sua participação. Até a próxima. Foi um prazer falar com você, Mirton. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez, um abraço a todos, e aí, precisando é só acionar que eu estou aqui à disposição. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, esse, portanto, o esporte.com desta sexta-feira, segunda-feira, até mais nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Tchau, tchau, bom final de semana a todos.